Ei, me diga uma coisa, vocês lembram quando a Polícia Federal fez toque, toque, toque na casa daquele prefeito, o Manga, aí de Sorocaba, o prefeito TikTok, que era suspeito de receber propina decorrente de um contrato na área de saúde e que a Polícia Federal encontrou até 800, quase R$ 1 milhão na casa da cunhada dele, a irmã da mulher dele, a pastora Simone Souza, pastora, né? Casa lá com o biquinho que ser. Pois bem, ele fez um vídeo na época dizendo que era tudo perseguição política e chegou a acusar Lula. É Lula que tá atrás de mim porque eu tô aí na frente das pesquisas. Para eu lançar minha pré-candidatura a presidente da República, pontuar em 3º lugar nas pesquisas internas, em 2º lugar para o governo do estado, mandaram a Polícia Federal aqui em casa por causa da denúncia e acharam algumas coisas aqui em casa. Bolo de cenoura, Nutella e o Pokémon que o meu filho tanto ama. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha pré-candidatura agora. Eu vou intensificar mais ainda. Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que está incomodada com a nossa ascensão. Nós vamos mudar esse país. É mesmo, é? Porra, mas deixa eu te dizer uma coisa, não é que ele virou réu agora e foi pela Justiça de São Paulo, junto com o ex-secretário da Educação lá do município, o Múcio Carrara, e uma empresa chamada Educateca, que um processo que investiga, gente, superfaturamento. Isso nunca aconteceu no mundo do bolsonarismo, né? Superfaturamento em educação. Pois é, superfaturamento de 11 milhões de reais na compra de lousas digitais. Eu fico perguntando agora se ele vai fazer um videozinho dizendo que a perseguição agora é de Tarcísio. Mas sabe o que eu fiquei assim mais espantado? É que bastou a influência do Tigrinho ter ido ontem lá na CPI das Bet chupar o microfone, que o Manga já ofereceu foi 120 mil reais dos cofres públicos para ele instalar uma empresa lá em Sorocaba. Após o discurso da Virgínia na CPI do Senado, estou convocando ela imediatamente para que venha abrir a WePink aqui na cidade de Sorocaba, porque estou sancionando uma lei onde a empresa dela ou qualquer empresa instalada na cidade de Sorocaba passa a ter o direito de um crédito de 120 mil reais. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. A turma do STF formou maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a prisão e também a perda do mandato por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ó, Papuda, Liz, Pera, boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! Tá, gente, mas vamos deixar as brincadeiras de lado e vamos falar sério. Vocês acreditam que hoje o Bolsonaro quase chorou em entrevista na UOL e disse que é um perseguido político, mais um perseguido político, tá? E que o bichinho, ele não ganha uma de Xandão. O Alexandre de Moraes parece uma coisa mais pessoal. Eu não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre de Moraes. Um recurso, por mais óbvio que isso, a gente não ganha nada. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Houve uma eleição, a eleição foram apurado o resultado, venceu o seu adversário. Havia outra hipótese constitucional, senão a de preparar a transição e dar posse ao eleito. Por que discutir dispositivos como estado de sítio, estado de defesa, diante desse quadro? Por que discutir o apocalipse com comandantes militares se o resultado da urna estava sacramentado? Isso é discutir dentro das 4 linhas? Não consigo entender por que essa gana persecutória por parte dele. A gente não ganha nenhuma com o Alexandre de Moraes. Tadinha. Tadinha, que barra. E pasme, ele já sabe a data que ele vai ser preso. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto, setembro. Que demais!
E ele insiste na narrativa que o único crime, o único problema foi porque ele questionou as urnas eletrônicas e o 8 de janeiro, que ele afirma que nem estava aqui, né? E a gente sabe por que ele não estava aqui. Tem tudo mentira, e ele, nessa entrevista, deixa bem claro que todas as tentativas de anistia tem o único objetivo, que é livrar Bolsonaro da prisão. E ele manipula dizendo que a ação penal dele só está no Supremo por causa de ramagem. E eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, porque não segui o devido processo legal? Eu até estou no Supremo por causa do ramagem. Botaram o ramagem lá para todo mundo ir atrás. Oi, você! Você mesmo! Preste atenção no que eu vou dizer. A ação penal contra Bolsonaro está no STF devido às acusações específicas contra ele, e não apenas por causa de ramagem. Ambos são réus no mesmo processo que investigam a tentativa de golpe de Estado, no qual Ramagem é acusado de integrar um núcleo crucial da trama, né, para manter o Bolsonaro no poder por meio da intervenção militar. O Ramagem era ali na ABIN, que ele espionava os inimigos, ele espionava jornalista, era o espião. Então veja bem, embora Bolsonaro e Ramagem sejam corréus no mesmo processo, a ação penal contra Bolsonaro não está no STF exclusivamente por causa de Ramagem. Ambos são investigados por suas próprias condutas no contexto do da tentativa de golpe de Estado. E ele deixa bem claro que a manobra da Câmara dos Deputados de livrar a Ramagem de toda a ação penal no STF era com o objetivo de livrar ele também, já que o relator do projeto propôs que a suspensão se estendesse aos réus de todo o processo. Botaram o Ramagem lá para todo mundo ir atrás. E agora, quando a Câmara decide, né, que ainda tem um recurso agora do Hugo Mota, decide tirar o Ramagem lá, a primeira resposta que eu tenho dessa turma é que se sair, sairia só o Ramagem. Como saiu por parte de 2 crimes, continua com 3. A ação penal é uma só, não tem essa ação e não aquela. Parece verídico! Pois é, ele chora dizendo que o plano não deu certo não, galera, que a primeira turma do STF derribou e foi por unanimidade a tentativa de golpe dos bolsonaristas, em união com o Centrão, né? Por causa daquela treta lá das emendas parlamentares, o Bolsolão. Bem, eu já comentei aqui com vocês que em outro vídeo, que eles usaram aí como embasamento jurídico o artigo 53, parágrafo 3, que diz que o Congresso ele pode pode suspender o andamento de processo criminal contra um dos seus membros por atos praticados depois da diplomação, tá? Só que de toda a ação penal contra o Ramagem, só os crimes do 8 de janeiro estão caracterizados dentro desse privilégio, dessa prerrogativa. E são os crimes mais bestas, que é dano qualificado, deterioração de patrimônio histórico, essas coisas. Os mais graves aconteceram antes de diplomação, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Então o STF chega e diz: vocês querem mesmo usar essa canalice? Ok, a gente vai lá, usa o artigo 53, faz o desdobramento parcial da ação penal, mas os crimes mais graves, o que dão as maiores penas, continua. E outra, fica restrito apenas à Ramagem, ok? Então, por isso que o Bolsonaro aparece aí chorando porque o plano deu errado. Mas a canalice, ela não para, e eles tiveram a brilhante ideia de contra-atacar o STF, pressionando o Hugo Mota, que é outro mala, né? E aí o Hugo Mota, ele apresentou uma tal ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu já falei isso também em outro vídeo, tá? Contra a decisão da primeira turma do Supremo. Uma perda de tempo. Gente, isso é uma extrema burrice. Muita mesmo. E pode virar um tiro de bazuca no pé, porque isso pode virar não só contra a Câmara dos Deputados,
não só contra os deputados bolsonaristas, mas contra todos os parlamentares, contra todo o Congresso. A coluna do Reinaldo Azevedo, da UOL, explica bem direitinho isso aí. Ele fala que o Hugo Mota reconhece que a Câmara fez um absurdo, que essa votação aí foi um absurdo, e continua fazendo absurdo, querendo chegar aí com essa ADPF, que ele sabe que não vai vingar. Então para tudo e vamos entender. E se você é novo aqui no canal Caiu de Paraquedas, olha, a gente pega notícia, coloca o contexto histórico, filosófico, geopolítico, e bota até umas pitadinhas assim de direito penal e constitucional, tá? Mas com a linguagem simples que você pode entender. E você pode se inscrever aqui no canal, ou você pode ser um membro aqui do canal ou assinante de nossa página. Ou você pode ajudar a gente com o Pix. A gente tá nem necessitando, não, é só necessidade mesmo. Pois bem, mas vamos entender, ó. Tipo, o que é que vai acontecer? Quem derrubou a suspensão foi a Câmara, com 5, foi a primeira turma, com 5 votos, né? Foi unanimidade. Aí eles entram com a DPF. Aí vai ter que votar os 11 ministros que compõem a corte, né? Para deliberar e julgar. Só que desses 11, 5 votos já tá garantido, eles não vão mudar o voto dele. Então só fica faltando mais um para já derribar isso aí. E o Hugo Mota, ele sabe disso. E o risco é porque eles estão mexendo com o vespeiro. Vai dar merda, vai! Olha só o que a mesa diretora da Câmara escreveu nessa DPF que foi lá para o Supremo. A Constituição atribui expressamente à Casa Legislativa a competência para deliberar sobre a sustação da ação penal até o julgamento definitivo. Essa atribuição constitucional não pode ser subtraída por interpretação restritiva que desconsidere os efeitos institucionais do processo penal sobre a representação parlamentar. Isso é muita cala de pau. Estão usando aí os pilares do fascismo, acusando o outro daquilo que você faz, né? Porque, gente, quem está fazendo a interpretação restritiva da Constituição é a própria Câmara dos Deputados. O STF, ele aplicou exatamente como está lá no parágrafo 3º do artigo 53, que pode suspender a ação penal contra um dos seus parlamentares por crimes que foram cometidos depois da diplomação. Ponto. Só que os deputados, eles estão fazendo a interpretação restritiva e querendo esticar a baladeira para os crimes que foram cometidos também antes da diplomação. E eles querem, fora isso, eles querem estender esse privilégio para mais 33 pessoas que nem tem foro privilegiado. Aí o Reinaldo Azevedo fala: não tenho nenhuma dúvida de que a decisão da primeira turma, que depende de só mais um voto, caso a ação seja examinada, será mantida. E considero a ADPF uma excelente oportunidade que, afinal, se examine a constitucionalidade do parágrafo 3 do artigo 53. Vocês estão entendendo a gravidade do que ele está dizendo aqui e o quanto isso pode ser prejudicial para o bolsonarismo e para políticos corruptos? Olha, ele simplesmente está dizendo que o STF ele pode acabar com a brincadeirinha e acabar com esse parágrafo 3º. Aí, eu quero ver o poder, a ditadura. A ditadura. Por quê, gente? Na Constituição original, o artigo 53, ele dizia apenas o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E se você não conhece a história, a gente conta. Tudo começou ali em 2001, que eles votaram uma emenda à Constituição, que foi a 35/2001, que reformulou totalmente o artigo 53, dando-lhe a redação que hoje conhecemos, incluindo o polêmico parágrafo 3º. Ou seja, o STF pode entender que esse parágrafo é inconstitucional, porque ele realmente é, né? E que ele fere a cláusula pétrea e a harmonia entre os poderes, e simplesmente acabar com tudo.